Olá. Pressionada pelas igrejas evangélicas, Dilma Rousseff tenta manter suas convicções sem criar atritos com o setor religioso. Os evangélicos, no entanto, ameaçam reeditar as polêmicas que quase comprometeram a vitória da presidente em 2010. Direto de Brasília, o Conversas do Planalto debate sobre a interferência da religião na política. Donos de uma fatia importante do eleitorado, os líderes políticos evangélicos criticaram a indicação de Eleonora Minicucci para o Ministério das Mulheres por conta de suas posições a favor do aborto. A bancada ainda obrigou o titular da Secretaria-Geral a pedir perdão. Gilberto Carvalho comentou no Fórum Social Mundial que o governo teria a intenção de enfrentar o segmento religioso para evitar o controle ideológico da classe C. Os evangélicos também fomentam uma campanha contra o ex-ministro Fernando Haddad, candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Eles criticam o kit anti-homofobia, idealizado durante a gestão dele no Ministério da Educação. Em pleno século XXI, estamos diante de uma cruzada religiosa na política brasileira? Léo Sabala e Fábio Schaffner. Olha, Fabiano, não diria uma cruzada religiosa, né? Mas uma disputa eleitoral. O que o governo do PT identificou é o crescimento dessa classe C emergente sob o controle, né, dessas igrejas evangélicas neopentecostais. E a fala do ministro Gilberto Carvalho lá em Porto Alegre, né, que tanta celeuma causou, nada mais é do que uma estratégia, né, do PT para tentar entrar nesse nicho, que são mais de 10 milhões de eleitores só controlados pela Assembleia de Deus. Existem pesquisas dentro do governo, Fábio, que demonstram que esse grupo da classe média ele tende a ser mais conservador. E justamente esse grupo que ascendeu a classe C, eles estão numa espécie de limbo ideológico. E a preocupação do Planalto é que esse grupo seja cooptado pelas igrejas evangélicas. O temor que o ministro manifestou é a influência dos pastores evangélicos, principalmente pela mídia, né? Pela TV, pela rádio, pelos programas que eles mantêm, enfim, tanto de TV como rádio, que são focados para esse público. E o governo do PT precisa desse voto, tanto que na eleição do ano passado a gente viu toda aquela polêmica em cima do aborto, inclusive a presidente Dilma sendo obrigada a recuar para obter o apoio dos pastores evangélicos, que são parlamentares, enfim, que estão ligados à política. Mas é muito complicado isso, né? Eu acho que, primeiro, que não é certo misturar religião com política. A discussão em torno da religião por si só já é bastante tensa, já é bastante complicada. Aí mistura com política, piora ainda a situação. Acho que nesse encontro de pedido de desculpa do ministro Gilberto Carvalho, ameaçou a ficar uma situação um pouco mais tensa, mas terminou tudo bem, ao que parece. Eu acho que a tensão que se espera ainda... A gente vinha numa crescente de pressão sobre o governo. A gente, há 2 semanas, viu as críticas dos religiosos contra a nova ministra das Mulheres. É aí que eu falo, Fabiano, acho que a tensão agora, acho que não vai ter uma cruzada religiosa, mas a gente vai ter que ficar atento como vai ser essa relação com a ministra Eleonora, né? Que tem O que preocupa é que a gente está num momento que a gente deveria debater de forma bem aberta essas questões, sem nenhum obscurantismo. Possível. E a gente acaba sempre refém desse tipo de discurso que acaba impedindo um debate aberto sobre a questão do aborto. Ainda que muita gente não concorde, podemos pelo menos discutir esses assuntos sem ficar restrito a essas críticas religiosas. A ministra já foi obrigada a recuar pela presidente Dilma e o ministro Gilberto Carvalho, na reunião que teve com os evangélicos, mandou um recado à presidente Dilma forte, dizendo que o governo não ia legislar sobre esse tema. Ou seja, nenhum ministro mais tem posição sobre isso. A posição é de governo, da presidente contra a descriminalização do aborto. E não é à toa que esse debate volta à tona num ano eleitoral. Agora a gente tem a questão do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que está duramente alvejado pelos líderes evangélicos por conta de um kit que está sendo chamado de kit gay pelos religiosos, mas era um kit anti-homofobia, uma questão de educação dentro das escolas. Por mais questionável que seja essa postura. Na realidade tem aí também um pouco de barganha eleitoral, né? Totalmente, eu acho. Na reunião com o ministro, volto a repetir, né? Com o ministro da bancada evangélica, com o ministro Gilberto Carvalho, ficou claro, os líderes, vamos dizer assim, da bancada, o presidente da bancada evangélica, aceitou pedir desculpas, disse que a questão está superada, mas há parlamentares mais nervosos que esticaram a corda justamente por conta de pleitos não atendidos, indicações do governo. Nervosos mesmo, né, Fábio? Porque teve
Inclusive expressões pesadas no plenário, o senador Magno Malta chamando o ministro Gilberto Carvalho de safado e por aí vai. Quer dizer, é uma discussão que até baixa o nível, né? E o que mais incomoda é que os políticos que acabam levantando essas polêmicas são pessoas questionadas em todos os lados. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho, é um dos que capitaneia esse movimento. Temos também o deputado do Rio, Eduardo Cunha, outro que está envolvido em 1001 suspeitas de falcatruas. Então a questão é onde é que começa a questão religiosa e os interesses pessoais. E quando entra a religião é engraçado porque tudo que você fala parece que vai atacar a religião, você tem que sempre pisar em ovos com uma excessiva preocupação, porque tudo pode ser um ataque à religião. Então é muito complicado misturar política e religião, não dá. Mas a presidente Dilma vai ter que tomar uma postura agora, porque ela tem suas convicções muito fortes, tanto quanto ao aborto, quanto outros temas que estão para ser discutidos, inclusive no Supremo, como a questão das células-tronco, e o governo não pode ficar em cima do muro a todo momento. Eu acho que a presidente Dilma já tomou a sua posição, ela não vai mudar, ela não vai comprar briga com essa parcela do eleitorado e com essa parcela do Congresso. Na bancada evangélica a gente tem 80 parlamentares. Na frente parlamentar em defesa da família, veja só, são mais de 400 parlamentares no Congresso, quer dizer, faz o que quer, atrasa qualquer votação, aprova qualquer projeto. A presidente disse que não vai legislar sobre aborto, não vai legislar sobre drogas, né? A homofobia é uma questão que tramita a passos muito lentos no Congresso, mas a União Estável, o próprio STF já resolveu. Então a presidente vai ser, acho que muito serena, não vai fazer nada, vai evitar complicações com essa gente. Vamos aguardar então. É polêmica para mais de metro essa história aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, Léo, também. Obrigado você, internauta. Conversa do Planalto volta na próxima semana com os bastidores de Brasília. Um abraço.